a cruzeirada está em curso. Se tivesse fair play financeiro, provavelmente o Cruzeiro não teria quebrado do jeito que quebrou e não teria sido vendido por um preço tão baixo como foi para o Ronaldo. Jornalistas comparam Cruzeiro com Corinthians, ou seja, gastando o que não tinha e tendo consequências gravíssimas. Basicamente, comparando essa gestão esquisita, né, para não dizer coisa pior, do presidente Augusto Melo do Corinthians, que vem colocando altos salários em grandes jogadores. E a mais recente contratação, né, do holandês Depay, fora os problemas com casa de apostas e por aí vai. Eles estão comparando isso com o Cruzeiro, que já vinha acumulando muitas dívidas, desde o Perrella, desde o Gilvan, e a bomba de fato estourando na pior gestão de um time de futebol na história, com Wagner Pires de Sá sendo uma rainha da Inglaterra, mas no comando de fato o Itair Machado e o Sérgio Nonato. A conta do Cruzeiro chegou quando parou de ganhar títulos, salários atrasados. E a do Corinthians, quando vai chegar? Eu tenho a opinião que é muito improvável que eles ganhem taças. Eu tenho como opinião que é muito improvável que eles ganhem taças. Mas infelizmente para mim, que eu não gosto muito do Corinthians, as altas receitas de TV, de patrocínios, ajudam a suportar talvez mais um tempo de malandragem. Vamos conferir a partir de agora o Mauro César, o Juca Kfouri, também o Danilo Lavieri falando sobre o assunto. Comparando o Cruzeiro com o Corinthians, a contratação do Depay, vocês vão ver um pouquinho de tudo nesse vídeo a partir de agora. Por isso eu peço a contribuição de vocês. Deixa o like no vídeo, é de graça, vocês me ajudam pra caramba. Compartilha, se inscreve aqui no canal. Vamos lá! A Betfair, parceira do Cruzeiro e do CDD, te dá um bônus de boas-vindas de até R$600, além de aposta grátis no final de semana e várias super cotações. Se for para apostar, aposte na empresa que coloca dinheiro no Cruzeiro. Clique agora no link do comentário fixado e faça já sua aposta. Isto para não falar da questão inicial, que não se pode esconder nem esquecer, que é do doping financeiro. É o doping financeiro, já tão tantas vezes tratado aqui. Então, um clube com esta dívida, para fugir do rebaixamento, vai esgrimir esta arma contra aqueles que estão pagando tudo direitinho, como o Cuiabá, como sei lá quem, ou se o Atlético Goianiense paga também direitinho ou não. Enfim, é uma esculhambação sem tamanho. Então, a possibilidade deste negócio ser mais um escândalo na vida do Corinthians é enorme. Lembrando, está aí o senhor Gustavo Lima, o embaixador da Vaidebet, com seus bens bloqueados, 20 milhões de reais, todas as suas propriedades, embarcações e o diabo a quatro. E ele diz que está sendo vítima de um exagero, que ele apenas negociou com uma empresa que está sendo investigada, vendeu um avião, e que ele não sabia que essa empresa não era confiável. Ora, me fio na palavra do ex-superintendente de marketing do Corinthians, Sérgio Moura, que quando anunciou o contrato, disse que teria Gustavo Lima como embaixador para ações de marketing no Corinthians, porque jamais um cantor com a credibilidade de Gustavo Lima seria embaixador de uma empresa que não fosse séria. Não emprestaria sua credibilidade para uma empresa que não fosse séria. E eis aí, o Gustavo Lima agora diz que não tem nada a ver com uma empresa que não é séria, com a qual ele transacionou, para usar as palavras dele. Não, mais do que transacionou um avião. Ele é o embaixador desta empresa. Ele até se permitiu, em alguns momentos,
passar como sócio desta empresa. Esta é a situação do Corinthians. E o Depay vem com todas as garantias, porque de trouxa não tem nada, com o atestado médico dos seus médicos. Falar o quê? Dizer mais do quê? Para o torcedor do Corinthians, que está empolgado, sim, está empolgado. E eu, mais uma vez, serei taxado como anticorintiano. E eu adoro quando esses bocós de mola me chamam de anticorintianos, porque todos eles não têm a idade do jejum de títulos que eu passei quando era apenas torcedor do Corinthians. Então, minha gente, a situação é absolutamente vergonhosa. É alguma dessas coisas inqualificáveis. Conte isso em Portugal e você verá quantas piadas vão ser feitas sobre brasileiros. No caso, corintianos, ou no caso, a direção do Corinthians, ou no caso, o senhor Augusto Melo, que não serviu nem para a União Barbarense, não poderia servir para o Corinthians. Ô, Mauro, todo mundo falando assim, pô, vocês estão torcendo contra o Corinthians, porque que absurdo. Número de likes o Juca não deu, não, né? 5 mil é o nosso 5 mil? Tá bom. Ô, Mauro, muita gente falando assim, pô, vocês estão torcendo contra, porque quando era o Flamengo que contratava o Ronaldinho, ninguém reclamava, o Ronaldinho Gaúcho e tal, só o Corinthians não pode. Essa é um pouco a defesa de corintianos, falando que no passado todo mundo já fez isso. Ah, contratou com patrocinador, o Palmeiras fez isso. Flamengo, gastava o que não tinha lá no passado e ninguém reclamava e tal. E aí, Mauro? Está mutado, Mauro. O ninguém reclamava, âncora, é por conta do Zé Mané, que não tem memória, que não lembra quando acompanhou o trabalho. Tá? Se uma parte da mídia sempre foi tolerante e uma parte da mídia ainda é tolerante com essas loucuras, não significa que ninguém falava, que ninguém dizia nada. Não é porque o bobalhão não lembra que não aconteceu. Ah, eu não me lembro disso. Não sei se você não se lembra. Na época do Ronaldinho, por exemplo, muito se discutiu isso. Eu me lembro de ter discutido muito sobre isso. A loucura que era o envolvimento do Flamengo na contratação de um jogador tão caro, que houve aquela grande festa no Rio de Janeiro e tudo mais, e depois deu no que deu. O Flamengo não conseguiu. Ele jogou bem no Flamengo, inclusive. Ganhou até bola de prata pelo que fez no Campeonato Brasileiro 2011. Ele jogou bem. Não é verdade que ele não jogou, não. Jogou bem no Flamengo. Só que jogou bem, depois alguns problemas aconteceram, aí ele não recebeu o que estava combinado, e processou o clube depois, quer dizer, gerou uma dívida para o clube. Então, o fato também de terem acontecido certas coisas no passado não justifica que elas nunca tenham que mudar. Elas têm que mudar. E o Corinthians precisa que mude. Essa é a questão. O Corinthians necessita disso. Essa contratação é o aumento da dívida. O Corinthians assume um custo aí até o final do contrato, algo em torno de 14 milhões e meio de euros, que ele vai ter que desembolsar entre salário e os custos naturais de uma negociação. A informação que eu obtive foi de que ele vai receber um determinado valor livre de impostos, ou seja, o clube vai pagar os impostos que ele teria que pagar. Ele recebe aquele dinheiro, eu quero isso aqui limpo para mim. Aceitaram. E vai dar isso aí, 14, 15 milhões de euros até o final de 2026. É muito dinheiro para um clube que está encalacrado. Se o Palmeiras pode contratar, o Flamengo pode contratar jogadores nessa faixa, se o Botafogo contrata, porque aí não é dinheiro do Botafogo, é do seu investidor, do seu proprietário, é uma outra história. O Corinthians não é SAF, o Corinthians tem dívidas, e isso só aumenta as dívidas do clube. Eu cheguei a falar no outro CNPJ que achava isso uma piada, que eu não acreditava que isso ia acontecer. Eu errei. Eu minimizei a capacidade dos dirigentes do Corinthians serem inconsequentes na gestão financeira. E eles seguem tomando banho da Gaviões da Fiel, que pelo menos tem um plano concreto para tentar pagar o estádio. A torcida organizada tem um plano concreto para tentar pagar o estádio. Se vai conseguir, eu não sei, mas ela está lá, com seu projeto em andamento, para pagar o estádio de Itaquera. Os dirigentes aumentam a dívida. Isso é uma inconsequência, gente. E aí, no aspecto técnico, o Memphis Depay, sua última fase mais regular, foi pelo Lyon, durante a pandemia, inclusive, né? E depois disso, ele passou no Barcelona, no Atlético, e ele está com menos mercado na Europa justamente pelo aspecto físico. Foram 9 gols, 31 jogos pelo Atlético na temporada passada, ele não era titular, não que faltasse a ele qualidade para isso, mas pela falta de regularidade, nem sempre está disponível para a comissão técnica. Então, é um jogador que provavelmente não vai estar a serviço todos os jogos, a gente não sabe como vai ser. Ele ficou fora na temporada passada, por lesão, 146 dias, o que dá quase meia temporada.
O ano tem 365, se você descontar férias e o período de pré-temporada, treinamentos, com bola rolando na vera mesmo, né? Com as competições importantes, você vai ter pouco mais de 300 dias. Ele ficou fora de 146, o que dá quase metade do período da temporada real, né? A temporada propriamente dita. E ele não esteve. Vai conseguir jogar agora? Vai estar melhor? Não sei. Mas tem um histórico recente que, no mínimo, deveria gerar uma preocupação. E o mais patético disso tudo é o torcedor do Corinthians que diz que porque você não é corintiano, você está com inveja. Gente, alguém tem inveja do Corinthians sendo torcedor do Flamengo, tem que ser internado com hospício imediatamente. Porque você não tem que ter inveja do Corinthians, tem que ter preocupação e até pena dos tolos que acreditam, por exemplo, até hoje, nessas fórmulas mirabolantes, que alguém vai pagar salário. Lembra do Paulinho? Daquela empresa lá, Tausa? Pagaram? Né? E a Vaidbet, que era a maior patrocínio do Brasil, saiu com um escândalo com o negócio de laranja, essa coisa toda. Essa agora envolvida nesse imbróglio todo que na semana passada ocupou as manchetes. Como é que alguém pode confiar cegamente que isso vai dar certo? E que o Corinthians... E outra coisa, como escreveu o Rodrigo Matos, se você tem um patrocinador disposto a pagar algo para o clube, antes de pagar por um novo jogador caríssimo, você tem que pagar as dívidas que você tem com outros clubes, com outras pessoas, com outras empresas. Esse é o correto. E não contrair mais uma dívida. Não, isso aqui ele vai pagar. Não, então vem cá, você quer me ajudar, patrocinador? Me ajuda a quitar essas dívidas aqui para eu poder caminhar de uma maneira mais segura, com as contas mais minimamente equilibradas, o que não acontece. E é impressionante que tem gente da imprensa que ainda defende isso. Mas no final da história a gente conhece, já aconteceu com outros clubes. O Corinthians pode ser maior do que o Cruzeiro, e tem mais torcida, está no mercado mais rico do Brasil, que é São Paulo, mas se continuar nisso, a Cruzeirada está em curso, tá? Tem uma hora que não vai dar, gente. Tem uma hora que vai ficar asfixiado financeiramente, mas, né, e não dá para ter certeza de que Memphis Depay vai ser tão decisivo assim, por conta também do seu histórico de lesões recentes e do time ruim, que é o time do Corinthians do ponto de vista coletivo. Não é um time bom. Ele não vai jogar num time bom. Vai funcionar de que maneira? Enfim, há uma expectativa. É possível até que ele evite um rebaixamento. O ajude a evitar um rebaixamento, por exemplo, ou ganhar um título, sei lá. Mas é um risco muito grande para quem não tem condição nenhuma de arriscar nada. Isso eu vejo como uma tremenda irresponsabilidade e lamento que parte da torcida seja tão facilmente manobrada por qualquer contratação como essa e cegamente, como se fossem seguidores de mais uma seita no futebol brasileiro, sigam isso assim em silêncio, só concordando e atacando quem alerta para o perigo que o clube está correndo. Paciência. Eu acho que a palavra doping financeiro ela é melhor entendida pelo torcedor e para mim foi até curioso que acontecesse esses dois casos, porque são dopings financeiros de maneiras diferentes, né? Os dois dopings financeiros que seriam barrados por uma lei de fair play. Um porque você investe mais do que tem no rendimento, no caso do Botafogo, e o outro porque você está contratando sem pagar o que está para trás antes, que é o caso do Corinthians. São dois exemplos diferentes que a gente tem, que se o Brasil fosse um país um pouco mais sério nesse aspecto de regulamentar o futebol, a gente não veria acontecer. E para mim o mais curioso é que o torcedor realmente é apaixonado e não está nem aí, né? Eu até entendo o corintiano na esperança de que o atacante vai resolver todos os problemas, o botafoguense comemorando o melhor momento dos últimos anos com o investimento do Textor, mas se tivesse fair play financeiro, provavelmente o Cruzeiro não teria quebrado do jeito que quebrou e não teria sido vendido por um preço tão baixo como foi para o Ronaldo. É simples, esse fair play financeiro evitaria várias catástrofes que aconteceram no futebol brasileiro. Isso, turma, a live completa tá lá no post de bola do UOL, se vocês quiserem conferir, mas dá para ter uma noção, uma comparação entre os casos de Corinthians e Cruzeiro, os caras que prejudicaram e muito o Cruzeiro, até hoje não sofreram as devidas consequências, né? Justiça aqui no Brasil não rola, né, turma? Já estão querendo até calar a nossa voz. Complicado. Deixa aqui embaixo nos comentários a opinião de vocês curtindo o vídeo, compartilhando, se inscrevendo aqui no canal. Muito obrigado pelo acesso, valeu, falou. Vou perguntar uma coisa, você gostaria de viver de YouTube, fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e principalmente gerar muita receita? Pois é, hoje é a sua chance. Finalmente a gente lançou o Viver de YouTube, que é o único treinamento no mercado que vai te acompanhar do absoluto zero até a criação do seu canal de sucesso.
onde você vai aprender as mesmas técnicas que eu utilizei e que eu utilizo, inclusive, para crescer todos os dias na maior plataforma de vídeo do mundo.